Muito bem, estamos live finalmente, depois de sei lá quanto tempo, para a edição número 38 do Capital Aí é Aberto. bem. Meu caro Diogo, seja bem-vindo de volta. Paulo Soares, pá, muito obrigado, Há que muito tempos que obrigado. não nos reuníamos nesta Aí nossa é tertúlia bem. habitual. Já tinha Nós saudades. fomos mais rigorosos no agosto do que estes meses de setembro e outubro, pá. Terrível, Estás a assumir por default que agosto é um mês de férias, mas não necessariamente. não Não é? foi para Não mim e é? também não foi para ti. Não, para mim também não foi de certeza. Muito Mas, bem, olha, pá, estamos sim, bem, mas como é estou muito feliz, que... pá. Estou muito feliz, estou mesmo genuinamente feliz Também, para que o nosso público, para que a nossa audiência saiba. Eu quero que isto fique escrito em pedra, se faz favor. pelo eh, menos gravado que vai isto ficar. só, exato, que isto só está a acontecer porque o nosso diretor executivo, Paulo Soares, tem feito muita É uma persistência e melga. muita pressão para que isto acontecesse. Portanto, pá, Ave, Salvé, Paulo Soares. Obrigado. É sim, mas tem que haver sempre disponibilidade de todos os participantes, portanto, vamos repartir Correto. aqui os méritos. Bora lá. Vamos Então, então começar com esta nossa tens imagem sempre. seguramente imensas novidades depois de algum tempo de ausência nesta nossa tertúlia. O que é que tem passado pela tua vida empresarial, Diogo? Ia bem. Logo assim, entrada a Bom, pé juntos. há duas hipóteses para essa resposta, para uma resposta para a tua pergunta. A primeira hipótese é: quem não me conhece deve ter uma sensação de que eu faço ponta. E que manda assim umas coisinhas e tal, e gosto de brincar às casinhas. Para quem me conhece, essa pergunta está automaticamente respondida, portanto podemos passar ao ponto seguinte. Muito bem. Mas sim, tenho muitas novidades, acho que podemos depois partilhar, mas de facto pá, está a ser um final de ano bastante preenchido, acho que isto está a mexer a todos os níveis, seja do ponto de vista do negócio, seja do ponto de vista até da construção, projetos, estamos Portanto, há pronto. oportunidades de investimento em Portugal e há oportunidades para fazer negócio. Sim, epá, e como sabes também tenho aqui não tem sido propriamente uma bandeira de grande publicidade da minha parte, mas também tenho também dou uns toques na área da educação e do ensino e pronto, e de facto isto está tudo maluco. Mas Olha, pronto, vamos surfar esta onda. essa é uma área que interessa bastante a nossa audiência. Se calhar não diria que este é o timing apropriado, mas acho que Sim, seguramente muita gente terá interesse em ouvir o que é que tens feito nessa área, alguns dos teus projetos e sobretudo, ouvir da voz de quem de facto está no terreno e está a fazer coisas de uma forma empreendedora na área da educação, dar aqui o seu testemunho e algumas ideias de como, de facto, pessoas que sim, tenham algumas ideias e que tenham planos e que gostavam também de se iniciar em sim. alguma atividade mais por conta própria nessa área, dar-nos aqui alguns insights para ajudar também a dar Sim, pá, esse kickstart. Porque muitas vezes o empreendedorismo passa por aí, não é? Por dar esse primeiro passo. Porque ideias, há muita gente que as tem, e boas, mas o que marca a diferença entre quem de facto consegue seguir uma via de empreendedorismo e quem não consegue é mesmo dar esse passo inicial, não é? Parece que não, mas é o mais difícil. sim, epá, eu não me sinto empreendedor, portanto presumo que essa tua última descrição, ou pelo menos essa narrativa não encaixa na minha pessoa. Mas, eh, mas sim, acho que particularmente a área de educação é um tema super quente, nunca falámos disso, até porque pronto, acho que Mas não deixa-me é, voltar atrás, antes disso aí. Porquê que não te consideras um empreendedor e o que é que para ti é um empreendedor? pá, eu vejo quando um gajo pensa na chancela empreendedor, pá, vem-me à cabeça logo tipo Mark Cuban, portanto não vejo, Tá, isso é a mesma coisa que dizeres que um Volkswagen Polo não é um carro porque existe um Ferrari, não é? ok, ok, obrigado. Eu vou assumir que o Polo era eu e o Ferrari era, e o Ferrari era Mark Cuban. Podia Ok, ser um Fiat sim, 127, atenção, há pior. sim, exato. Epá, obrigado pela analogia, mas sim, não propriamente por isso. Eu acho que olha, vou ser muito franco. Não vamos, acho que não é o tema nesta nossa tertúlia de hoje.
Mas eu acho que isto deve ser uma questão que deve interrogar muita gente que de facto tem o espírito de começar coisas próprias e e pronto, não trabalhar por conta de outrem, não é? Quando é que tu te sentes realmente empreendedor, não é? Quando é que tu te sentes realmente que faz a diferença? Eu não me Tens uma sinto. definição para ti? Tens uma definição do que é Eu ser tenho empreendedor? uma definição, mas ela deve ser altamente frustrada, porque lá está, eu já fiz alguma coisa, já fiz um bocadinho de tudo, pá, e não me considero um empreendedor. Para mim, acho que para ser um empreendedor é como aqueles tipos que vão ao Shark Tank, pá, e há um tipo que apresenta uma esponja, qualquer coisa, Magic, não sei quantos, que é assim que tem uma carinha, e de facto, estás-me a ouvir? Estás-me a acompanhar? Estou. Ah, Perdi-te por eh, uns breves segundos, mas estou a sim, ouvir-te agora. pronto. E depois é aquela coisa pá, que é um gajo que vai lá, vende uma esponja, que é espetacular, vende, pá, que já chegou a Portugal, pá, e tu pensas assim, opá, este gajo, até o gajo aparecer, havia já gajo a vender esponjas. Esponjas daquelas para lavar a louça. Certo? Pá, e de repente, pá, este Mas qual é a gajo, diferença entre esse gajo que vai ao Shark Tank apresentar uma escova que tem, se vai ao Shark Tank é porque tem uma qualquer inovação que em teoria ainda não sim, existe no mercado, e alguém que já de facto se dedica ao negócio de vender esponjas? Ambos são empreendedores. mas o que eu acho é que esse gajo teve uma ideia, porque arranjou e patenteou lá um sistema qualquer, pelas fibras, pelo raio que o Ou seja, parta. tens que ser inovador para ser empreendedor, é isso? Epá, eu quando um gajo pensa ser empreendedor é um gajo que saiu da zona de conforto, fora da caixa pá, e estou errado, eu estou claramente errado, porque vou falar, os gajos que começaram a fazer pastéis de nata em mil e uma maneiras e feitios são todos eles empreendedores, estão lá à procura todos eles do melhor pastel de nata de todos, não é? Mas não deixam de ser empreendedores. Ahm, mas eu não me sinto empreendedor porque eu acho que ainda não tive esse efeito uau, tipo, epá, este gajo faz um grande pastel de nata. Ou percebes, não, ainda não estou aí. Estou no Ou alcance seja, desse, tu ainda acrescentas estou a na ser tua humilde. definição de empreendedor o caráter distintivo do negócio ou Eu daquilo acho que é importante, não é? que estás a Mas se não fazer. estás a copiar, mas nem que seja pelas chicas portice, não é? Nem que seja pelas chicas portice. Eu sinto isso, eu sinto que. Mas repara, eu- tu ao copiares, e copiar não tem que ser exatamente no sentido literal, mas ao desenvolveres uma atividade por tua conta que na verdade não é inovadora no sentido de que já existem outros a fazer, não significa necessariamente que é chique espertice. Ou seja, se tu tens uma oportunidade de mercado, de fazeres algo que já existe, já é feito noutros lados, mas por exemplo não é feita na tua área, não é feita na tua geografia, ou não é feita para um determinado público-alvo e tu achas, ok, eu também posso fazer aquilo que já é feito, já existe, não estou a inventar nada, mas não está a ser feito para um determinado público-alvo que tu identificaste. Ou seja, não tem nada de inovador, mas não deixa de ser um projeto teu, não é? sim, imagina, eu percebo aquilo que tu me perguntas e aquilo que estás a comentar, mas imagina, o Estou que a é que fazer um pouco diferencia. também de advogado do diabo aqui. Sim, mas imagina, o que é que difere, partindo do pressuposto que todos aqueles que têm uma atividade ou têm um negócio são empreendedores, porque em bom rigor são. Mas para isso toda a gente que tem uma empresa é um empreendedor. Eu também acho que isso também não é verdade. Pá, eu tenho algumas empresas, como tu sabes, e não me sinto mais empreendedor por ter uma, ou três, ou cinco. Ahm, Agora, pá, se eu algum dia tiver aqui uma coisa que seja realmente diferente, assim, tipo, única, exclusiva, pá, eu diria que aí chamar-me ou conseguia sentir o verdadeiro peso do chapéu de ser empreendedor. Mas, pá, mas é o quê? Portanto, mas isto é um preconceito pessoal, não é? Se calhar se formos ver a definição de empreendedor, certamente vem lá outra descrição. Já estás Olha, a procurar no é uma boa Wikipedia? ideia. Sim, vamos Wikipédia. Vamos ver o que é que a Wikipédia diz que é o empreendedorismo. Segundo a Wikipédia, é o processo de iniciativa de implementar novos negócios ou mudanças em empresas já existentes. Ok, este primeiro parágrafo é um bocadinho em linha com aquilo que tu estás a dizer, ou seja, implementar mudanças implica algo novo. É um termo bastante usado no âmbito empresarial e muitas vezes está relacionado com a criação de empresas ou produtos novos, normalmente envolvendo inovações e riscos. Portanto, eu diria que é se calhar aqui uma versão híbrida, vá, entre aquilo que tu estás a dizer, ou seja, alguém que de facto sai da zona de conforto, que inicia algo por sua conta,
que de facto envolve risco e na verdade o risco no Mas teu aí sou processo eu. não é sempre Esse chapéu encaixa em cima de mim, a parte está do bem? risco. A parte do risco, sim. Há sempre risco quando, de facto, eu acho que risco é inerente à criação de um negócio por conta própria, tem sempre esse fator de risco. Mesmo que tu vás por uma via de algo que já existe, há risco, não é? Porque estás a trocar a segurança do teu salário, do emprego por conta de outrem, pela segurança, que é sempre também muito subjetiva, mas por algo que de facto envolve muitas vezes meios financeiros próprios, envolve um dispêndio de tempo muito mais significativo e envolve de facto o risco de uma perda que, que é tua, direta, não é? Que te é imputável diretamente Sim. à tua atividade, que não é uma perda de um terceiro. Mas pronto, mas desculpa, perdemos aqui um bocado de tempo com esta questão do empreendedorismo. Não, acho que sim, Mas acho que não perdemos, porque de facto este nosso espaço também é para debater e discutir estes temas, que não são diretamente ligados com o mercado de capitais e com os mercados financeiros, mas acho que são interessantes exato. também de perceber, porque acho que ambos, tu muito mais do que eu, mas ambos temos um pouco. Eu não partilho nada a ideia, acho que estás a ser demasiado modesto, talvez diria, em não te classificar um empreendedor. Acho que tens. Acho que percebo o que é que tu queres dizer e efetivamente, se calhar, esse é o teu caminho. Falta de facto aquela lâmpada, não é? Com aquela ideia Sim, fantástica que sim. te chega. Isto nunca ninguém fez, vou fazer isto. Exato, era isso, era Mas, isso. E gostava mas muito de ter isso um dia, sabes? e acredito que Gostava sim, muito. mas que de facto tens dedicado a tua vida profissional à procura de negócios, que envolve risco da tua parte, que envolve muitas vezes disrupção na forma como as coisas estão a ser feitas, e acho que um dia, quando te sentires mais confortável a falar sobre o assunto, podemos falar de algumas das tuas histórias de projetos empresariais, que acho que vão ter bastante interesse aqui para este espaço, e seguramente quem nos ouve vai Sim, gostar de ouvir algumas das tuas muitas histórias. Mas espero que pronto, sim, vamos espero que sim. virar a Espero que página sim. para mercados financeiros, não é? Já há Vamos algum lá, tempo que então, o que é que não temos aí? O que é que atualizávamos o temos que é aí? que, o que, é que se passa nos mercados de capitais, e passam-se Uhum. coisas boas, Diogo. Então, Então, temos fala comigo. sim, temos os mercados de facto num bom momento, depois daquele verão mais atribulado que também demos conta aqui neste espaço. Temos os mercados, os principais índices mundiais a recuperar e alguns já a fazer máximos. Temos Epá! otimismo, temos o grande otimismo nos investidores. Portanto, a CNN tem um indicador, um monitor de sentimento do investidor, que eu partilho também semanalmente na newsletter, e que está de facto em níveis já encostados ali ao extremo, no grid, na ganância. Portanto, de facto, há muito otimismo nos mercados financeiros. Às vezes isto não é bom, também já falámos disso algumas vezes, quando os sentimentos estão muito extremados, seja por um lado, seja por outro, deve ser lido como um indicador contrarian, ou seja, há aqui começa a haver alguma probabilidade quando está muito extremado. Ainda não é o caso. 74 de 0 a 100 não é considerado nível muito extremado, estamos a falar tipo se calhar de 90 ou acima disso, e no extremo oposto, níveis de medo de 15, 20, abaixo disso, também são considerados níveis extremos, e normalmente devem ser lidos como um sinal de alerta de que pode haver aqui alguma inversão da tendência, neste caso da tendência positiva, que, como este gráfico que estamos a ver, e para quem nos está a ouvir, é o S&P 500, máximos históricos, acima dos 5.800 pontos pela primeira vez na história. Portanto, a queda do mês de julho e agosto já ficou para trás, portanto já está ultrapassada por alguma margem, não muita. O S&P 500 já estava acima dos 5.600 pontos em julho, quando caiu, agora está nos 5.800. Portanto, S&P 500 num bom momento. Já vou voltar atrás a um gráfico que acho que é interessante também partilhar. Queria mostrar um outro gráfico, que é este que estamos a ver neste momento, que acho que é importante. Quando falamos de facto que os índices estão em máximos históricos, é importante também mostrar o outro lado da balança. E o que é o outro lado da balança? Este gráfico que estamos a ver é o gráfico que representa a percentagem de empresas do Russell 2000. Para quem não sabe, o Russell 2000 é o índice das 2.000 empresas no bottom
das empresas nos Estados Unidos. Ou seja, o mercado acionista americano tem cerca de 3 mil e qualquer coisa empresas cotadas. As 500 maiores dessas 3 mil estão no S&P 500, que todas as semanas falamos aqui. As 2 mil do bottom, ou seja, excluindo as 1000 maiores, estão representadas no Russell 2000. Portanto, basicamente é lido como o índice das pequenas e médias empresas americanas. E dessas 2000, quase 45% têm resultados líquidos negativos. Ou seja, se nós sairmos daquele campo das grandes empresas e entrarmos no resto das muitas empresas que estão cotadas nos Estados Unidos, temos uma grande percentagem delas que não gera sequer lucro, não gera retorno positivo. O que também dá uma outra imagem da economia real, porque nós muitas vezes temos aquela tendência a achar que a economia real é a Apple, a Microsoft, a Nvidia, não é. Estas são empresas que, pela sua posição dominante, e porque são empresas globais, não são empresas, são empresas americanas que estão registradas nos Estados Unidos, mas são verdadeiramente empresas globais e que têm tido resultados extraordinários ano após ano, mas a economia real depois vê-se aqui, nas restantes empresas, nas pequenas e médias empresas, e de facto as coisas não estão assim tão positivas na economia americana, que de facto depois acaba por ser disfarçado por aquilo que se vê no S&P 500. Outro gráfico que também reforça aquilo que acabei de dizer. Chapter 11, ou seja, os pedidos de falência nos Estados Unidos estão no nível mais elevado em mais de uma década. Ou seja, é preciso recuar aqui a 2012 para termos um nível de falências semelhante ao nível que temos agora, sendo que desde 2021, desde finais de 2021, o número tem vindo sempre a aumentar até atingir aquele que é o valor atual, que reforço está em mais de uma década. Portanto, outro sinal de que há dois mercados nos Estados Unidos. Há as grandes empresas, o S&P 500, que de facto vai de vento em popa, mas depois há a economia real em que as coisas não estão assim tão bem. Isto em relação aos Estados Unidos. Na Europa, o ano, ao contrário do S&P 500, e o gráfico que estamos a ver é do Eurostock 50, que é praticamente uma linha flat. Teve, de facto, uma queda forte em agosto, quando todo o mercado caiu, já recuperou, mas na verdade estamos neste momento praticamente ao nível que estávamos no início de maio. Portanto, nos últimos 6 meses, o mercado acionista europeu tem, de facto, lateralizado, digamos assim, não tem tido a valorização consistente, diria, que o S&P 500 tem apresentado. Portanto, também aqui há dois mercados distintos, o mercado acionista americano e depois o resto do mundo. Que, diz? Não, esse gráfico já me tinhas falado desse gráfico. Sim, e isto que também, acabei de dizer, também está representado de outra forma num outro quadro também interessante que publiquei na newsletter desta semana, que tem a ver com o retorno do mercado acionista mundial, desagregado pelos vários blocos ou pelos vários países. Tínhamos comentado isto há uns dias. O mercado, se calhar a maior parte das pessoas não conseguem adivinhar qual é o mercado acionista mundial que mais valorizou em 2024, sobretudo porque as notícias que nos vão chegando desse país são tudo menos positivas, pelo contrário, são bastante negativas, mas a Argentina é, em todo o mundo, o mercado acionista que mais valorizou, acima de 40% em 2024. E esse é um dado interessante. O outro dado interessante é que dos 10 países mercados que mais valorizaram em 2024, a Europa só põe lá um, que é a Itália, e mesmo assim aparece na nona posição, e a seguir à Itália só a Alemanha em 13º. Ou seja, a Europa claramente começa, e já não é uma tendência nova, já é uma tendência dos últimos anos, a ficar cada vez mais para trás. Apesar de tudo, quem investiu no mercado acionista alemão em 2024 não está propriamente descontente, porque teve um 15% de retorno, mas se compararmos com tudo aquilo que tem acontecido, ou com todos os retornos nos vários blocos mundiais, temos sobretudo, temos aqui a Argentina, que é um outlier, porque este ano de facto foi muito bom, mas os últimos anos não foi de todo. Temos os Estados Unidos também lá no topo, como é habitual,
Temos a China, que tem anos fantásticos e anos também de queda fortíssima. E temos algumas economias asiáticas para além da China, Malásia, Taiwan, Singapura, que são menos mediáticos, sobretudo aqui na Europa, até pela distância geográfica que temos com estes mercados, mas que vão assumindo protagonismo, que se calhar substituindo até a Europa nesse círculo mediático. Muito bem. Acreditavas ou tinhas ideia que era a Argentina que de facto tinha? Não, nem pensar. Em 2024 Quer dizer, isto tinha como este. tu disseste bem, isto é o efeito Milei, não é? Uhum. Mas 40% num ano, ninguém acreditava nisto, não é? Há aqui também um efeito interessante, que é de facto quando as coisas estão tão más, e de facto a Argentina passou por um período muito complicado, a economia argentina, das economias com pior performance no mundo nos últimos anos, e às vezes quando as coisas estão tão más que qualquer alteração estrutural... Live de esperança. Exatamente, dá de facto, tem este fator de impulso significativo. A grande questão agora, e sobretudo se calhar também para quem nos está a ouvir e que se calhar estará-se a perguntar, será interessante investir na Argentina agora? Essa obviamente, para além de ser a $1 million question, é também uma pergunta que deve ser respondida da seguinte forma: este 2024 foi essa de facto a recuperação da esperança, vou usar essa expressão, que vai precisar agora de ser consubstanciada na prática, ou seja, vamos ter que ver sinais concludentes na economia argentina de facto esta recuperação não foi simplesmente aqui um efeito, vou usar uma expressão futebolística, o efeito chicotada psicológica da alteração de regime radical que a Argentina teve, e que de facto aquilo que está a ser implementado vai ter de facto repercussão prática. Eu acredito que sim, mas eu sou um libertário por natureza, portanto revejo-me, obviamente não revejo-me no estilo, mas revejo-me em muitas das coisas que estão a tentar ser implementadas na Argentina, portanto até Sim, acredito que as coisas deixar de ser país de terceiro mundo, não é? Basicamente é isso. Exato. Que depois, e olha, é curiosa a tua observação, porque temos outra economia, e se olharmos para esta tabela de retornos mundiais, vemos que não é o último, mas é o penúltimo, uma das economias com maior potencial no mundo, que é o Brasil, que de facto é um continente, mais do que um país, é um continente com recursos naturais fantásticos, com imenso potencial e que teima em colocar em prática esse potencial, e é dentro dos poucos países, mercados acionistas que têm retorno negativo em 2024, não é o piorzinho, porque o México ainda conseguiu ser pior, mas está com retorno negativo de 16%, mais de 16%. É incrível. O que... que é que o socialismo faz, exato, e se compararmos de facto aquilo que são os regimes de um país e de outro, percebemos que também aqui, se calhar... E o Peru, pá? O que é que faz? O Peru vem de arrasca a Argentina, não? Olha, o Peru é uma boa pergunta. Eu adorava ter a resposta para te dar o que é que se passa com o Peru, mas não faço a mínima ideia. Tenho que confessar, tenho que ser sincero. Não sigo o mercado, não sigo o país, não sigo o que é que se passa na economia do Peru. Mas é que 32% vai lá vai. Não me surpreende a Argentina, porque também pelo mediatismo que tenho acompanhado de certa forma o que vem acontecendo no país, mas o Peru não faço a mínima ideia o que é que justifica que o Peru esteja com o mercado acionista a valorizar mais de 30%, mas será de facto interessante explorar esse tema e ver o que é que se passa por lá. Depois, o que é que tenho também ainda para acrescentar de interessante nesta nossa tertúlia de hoje? Aqui se calhar também um bocadinho de literacia financeira, que também é interessante para este espaço. Estou a partilhar o gráfico da Nvidia. O gráfico da Nvidia dos últimos 6 meses, portanto, abril a outubro. A Nvidia teve um máximo histórico em junho, no início de junho, depois passou ali um período mais conturbado e agora voltou a subir e recuperou esse máximo histórico. Portanto, a Nvidia está praticamente ao nível que estava em junho, encostado aos máximos históricos, e pelo meio teve aqui esta curva descendente e depois uma recuperação. O que é interessante neste gráfico? É que, por norma, nós temos a ideia de que quando as coisas valorizam muito, achamos que elas estão caras. O caro é sempre uma questão relativa, mas no mercado acionista há muito esta tendência, valorizou imenso, está em máximo histórico, está caro. A Nvidia, em junho, estava a transacionar a um price to earnings de 75 vezes, ou seja, significa que
o rácio entre o preço que o acionista tem que pagar por cada por cada ação dessa empresa, e aquilo que recebe sob a forma de lucro, ou seja, aquilo que a empresa gera por ação de lucro, tinha um múltiplo de 75, o que no mercado de acionistas é considerado algo caro. Cada vez, quer dizer, empresas como a Nvidia, isto é relativo, porque ela tem crescido a uma velocidade tal que um price to earnings de 75 não é necessariamente caro, mas o meu ponto nem é tanto esse, não é o que é que significa o número 75. O meu ponto é que a Nvidia volta a estar em máximos históricos, 6 meses depois, em outubro, e o price to earnings agora é de 62. Ou seja, ao mesmo preço, à mesma cotação, o price to earnings em 6 meses desceu, e ainda desceu de forma bastante considerável. O que significa que a empresa está a gerar agora mais lucro por ação do que aquilo que estava há 6 meses atrás, quando está exatamente ao mesmo preço. Portanto, a Nvidia, tecnicamente, apesar de estar exatamente ao mesmo preço que estava em junho, está mais barata, porque está a gerar mais retorno por cada ação para o seu acionista, em termos de lucros, do que Quando tu aquilo que dizes gerava em junho. lucros, estás a falar da forma como A eles receita recebem da os empresa. dividendos. Não, estou a falar do resultado líquido da empresa, não do Ok. dividend yield. Não do acionista. Ok, Sim. tá bem. Depois, obviamente, que o resultado líquido da empresa, a parte dele é distribuído para o acionista sob a forma de Ou dividendo, dividendos, outra mas parte, sim. obviamente, é reinvestido nestas empresas de grande crescimento. A grande percentagem da receita do resultado líquido é reinvestido no próprio negócio para continuar a desenvolver o negócio, e é por isso que ela também tem valorizado da forma que tem. Mas o ponto fulcral é que tu, enquanto acionista, tu tens o retorno sob a forma de dividendo quando é distribuído, mas também o próprio resultado líquido da empresa, que é reinvestido para melhorar o seu negócio. Tu, como acionista, estás também a beneficiar disso. Portanto, este é um rácio que é importante na análise financeira e para analisar ações, e sobretudo este gráfico e estes números são interessantes para demonstrar que uma ação que está em máximos históricos está neste momento mais barata do que o que estava há 6 meses atrás, quando estava exatamente à mesma cotação. Portanto, olhar para uma ação, olhar para o preço que ela está cotada, olhar para o gráfico e dizer isto está em máximos históricos, e automaticamente concluir isto está caro, é errado, é um raciocínio muito errado, e que muitas vezes desvirtua a análise de quem está a negociar, e pode levar a que tu desvalorizes negócios que possam ser de facto bastante interessantes. Muito bem. E pronto, e acho que do ponto de vista de... Tinhas um gráfico para trás que querias ver ainda. sim, deixa-me recuperar. Exatamente. Um gráfico que representa... vou mostrar uma tabela e um gráfico. Esta tabela é a tabela da performance dos últimos 3 meses no mercado acionista americano por setor, onde vemos que nos últimos 3 meses foi o setor de utilities, que é considerado um dos setores mais defensivos. Foi o setor de utilities que mais valorizou, depois o setor industrial, o setor financeiro, real estate, e só mais cá para baixo temos a tecnologia. Portanto, bastante na segunda metade sobre isso, não é? da tabela. E este gráfico, o gráfico a seguir, que é um gráfico de barras, que mostra o que é que foi a valorização do mercado acionista americano de julho até quase há poucos dias atrás, até 17 de outubro, onde mostra que o S&P 500, na verdade, neste período que estamos a falar de sensivelmente 4 meses, valorizou 4%, não é assim significativo, sobretudo se olharmos para aquilo que valorizou durante todo o ano, ou seja, claramente o S&P 500 teve grande parte do seu ganho acumulado na primeira metade do ano, na segunda metade tem estado bastante mais modesto. As large cap growth, que é fundamentalmente as grandes tecnológicas, está na verdade até com um retorno muito ligeiramente negativo, em 0,4 de julho a outubro, e aquilo que valorizou de forma expressiva no mercado acionista americano foram as small caps, com 12% de valorização, e as empresas do segmento value, que lá está, utility, setores mais defensivos. Ou seja, tu tens uma primeira metade do ano em que o mercado valorizou muito à custa das tecnológicas e do segmento growth, depois tens uma segunda metade do ano em que é o setor value e parte das small caps que puxaram pelo retorno do mercado acionista americano. Isto é importante para demonstrar que, de facto, mesmo num ano em que pode ser muito bom, se nós apostarmos só num cavalo, podemos
perder parte daquilo que é o potencial do mercado, ainda para mais ficando menos diversificado, obviamente, em prejuízo de uma maior diversificação, e não é necessariamente aquilo que gerou um retorno no passado, ou seja, quem chegou a julho e olhou para trás e disse, porque é que eu vou investir no S&P 500, ou porque é que eu vou investir também em small caps, vou investir só nas tecnológicas e está feito. E se calhar de julho agora eu tinha perdido uma boa parte de valorização, porque as tecnológicas têm estado praticamente flat nesse período. Ou seja, olhar para trás e pensar, vou só investir nisto porque isto foi o que valorizou mais e vou esquecer o resto. Se é isto que está a valorizar mais, porque é que vou investir noutras coisas? Vou investir só nisto? Pode correr mal por isso, porque de facto há alternâncias no mercado ao longo do tempo que faz com que há uns períodos que são uns setores que valorizam, há outros períodos que são outros setores que valorizam, e estares a tentar. É muito difícil estar sempre a acertar no setor certo, e ainda para mais sempre com o timing perfeito. Isso é extraordinariamente difícil. Acaba por ser mais eficiente estares minimamente diversificado, com uma exposição transversal ao mercado, obviamente com uma maior ponderação naquilo que poderá, na tua opinião, na opinião do investidor ou na opinião do mercado, dos analistas, ter mais potencial de valorização futura, mas não descurar outros segmentos de mercado só porque no passado recente podiam não estar a performar tão bem. Muito bem, muito bem. Que informação importantíssima. É isto que tenho a dizer, meu caro. Ok, diz-me uma coisa, mas na tua imagem inicial falaste qualquer coisa do ouro. Falei porque o ouro também está em máximos históricos, também foi outro dos ativos que valorizou bastante no passado recente. Aliás, o ouro e as criptomoedas, também falei muito em passant na newsletter desta semana sobre a Bitcoin, que também tem feito um rally interessante agora nas últimas semanas, depois de uma fase ali no verão mais estagnada. Mas de facto, mercados acionistas, sobretudo o mercado americano, o ouro que de facto continua a valorizar bastante, e aqui há sempre várias razões que podem ser apontadas para a valorização do ouro. Aquela que tem sido fundamentalmente apontada é de facto a instabilidade geopolítica, e o ouro de facto é visto como um ativo refúgio para situações de instabilidade. Portanto, parte da instabilidade política justifica parte desta corrida ao ouro, e de facto de haver cada vez mais news flow de bancos centrais a acumularem reservas de ouro, isto desperta o interesse pelo ouro. Por outro lado, temos de facto o aproximar das eleições americanas, estão aí à porta, e ao esperar ou ao ver a expectativa de que com as eleições americanas, e sobretudo se o resultado desagradar aos investidores, pode haver aqui uma correção no mercado acionista que possa ser mais ou menos forte, e normalmente nesses períodos de maior stress o ouro comporta-se bem, e ao se portar bem, pode ser também aqui do ponto de vista de timing uma boa altura para ter aqui uma componente da carteira com este colateral, este seguro de risco que é o ouro. Muito bem, muito bem. Tocaste num ponto super importante que é a América, não é? Estados Unidos, é verdade, estamos na reta final de umas eleições que prometem ser disputadas A gente tac a tac. ouvi dizer que ias fazer aí um especial agora. Assim, Vamos nós. Boa, Roberto vai fazer boa. um especial de eleições americanas na próxima semana. Vamos anunciar brevemente então novidades sobre isso. Vamos Muito bem, muito vamos bem. anunciar, mas será seguramente antes do dia 4 de novembro, não é? Tem que ser. Sim. 4 ou 5? Agora estou em dúvida quando é que é. Acho que até é 7, não é? Não, 7 não. Não. Ou é 4 7 não. Ou é 5. Ou é 4 ou 5, deixa-me confirmar. 5. 5. Terça-feira, 5 de novembro. Portanto, na verdade, o 4 é o último dia que temos para falarmos aqui um bocadinho sobre o que esperar desta eleição. Tónix, como é que o gajo vai ganhar, meu? Do ponto de vista de mercados financeiros, e eu ponho sempre a tónica nesse ponto que é o que mais me interessa, acho que é pouco relevante quem é que ganha. É mais relevante que saia uma vitória clara e inequívoca de uma das partes para que o mercado... Não vai acontecer. Não vai acontecer, não é? Esse é o grande fator de risco, que é de facto ser um resultado tão apertado para um lado ou para o outro que possa-se andar aqui umas semanas a discutir se houve fraude, se não houve fraude, se quem perdeu aceita a legitimidade das eleições e reconhece o outro como o vencedor. Isso, na verdade, pode ser aqui
um fator de instabilidade para os mercados financeiros. Sim, 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 sim. Tens acompanhado sondagens ou Tenho, tendência tenho. Pá, isso, cada vez mais sei que a Kamala o terreno que ganhou já o perdeu todo. Todo. E principalmente nos estados que são importantes, o Trump está a ter grande peso. E isto é preocupante. Preocupante, quer dizer, sei lá, preocupante. Para mim é preocupante porque acho que toda a gente que usou com o Biden, que ele estava velho para governar um país daqueles, e de facto pronto, estava já de facto num estado que não era aceitável, mas o problema é que ele também não está muito novo. E portanto, pronto, acho que, muito honestamente, acho que vai ser, acho que se ele ganhar, acho que vai ser um problema. Do ponto de vista Olha, tenho geopolítico. pena, eu sinceramente tenho muita pena dos dois, os candidatos que o Estado. Acho que ela seria o mal menor, mas também é muito fraquinha como candidata. E gosto muito do vice da Kamala. Acho que pode ser um gajo bom. Eu vice até gosto dos dois, confesso. Acho que são dois bons vice-presidentes, quer de um lado, quer do outro. É estranho, não é? Sim. Isto não é muito comum. Não é muito comum. Sim, e sobretudo porque aquilo que era de esperar era cada um deles ter um vice à sua imagem, não é? Exato. Que, de alguma e que forma não é o caso. Fosse... São vices têm perfis bastante diferentes. São vices para trazer público, não é? Para trazer a outra parte da audiência, não é? Sim, talvez seja essa a estratégia também. Mas pronto, vamos ver o que é que vai dar. Mas quero deixar aqui uma nota final, antes de a gente fechar aqui o tópico. Quer se gosta ou não, eu tenho acompanhado com muita proximidade a questão do Elon Musk. O gajo fez uma cena épica, meu. Queres falar sobre isso? Não, quero só comentar isto. Mas trazes o Elon Musk aqui para a nossa tertúlia e depois não queres falar trago que é um tipo que está a fazer... o Elon Musk está a fazer um trabalho complicado, um trabalho perigoso. Ele... não sei se as pessoas... Acho que já muita gente percebeu o trabalho que ele quer fazer. Ele comprou o Twitter com um grande objetivo, na minha opinião. Com uma missão muito grande. Que é manipular as notícias. Manipular as notícias no sentido de ser tendencioso. Eu acho que ele prega a questão do freedom of speech, mas eu acho que ele... Freedom of speech enquanto for de acordo com aquilo que são as minhas convicções. Exato. É perigoso. E sobretudo enquanto não me atingir diretamente, porque ele é conhecido também por ser bastante... acérrimo na perseguição a quem o ataca, precisamente. Sim. Aliás, viu-se pelo Brasil, não é? O que aconteceu? Exato. Ele perdeu a guerra, mas pronto. Mas por outro lado, o trabalho que ele faz do ponto de vista de sucessivos desenvolvimentos históricos na vida do planeta Terra, para mim são marcos. Eu tenho muito prazer estar a viver isto, sabes? O que ele fez com o Starship foi incrível. Eu acho que o Elon Musk devia dedicar-se única e exclusivamente àquilo em que ele é bom, que é de facto desenvolver novas tecnologias, desenvolver negócios do Starship futuro. Incrível. Acho que o táxi autónomo, ele não está a ser completamente pioneiro, porque já na China há este conceito já há algum tempo, mas obviamente que sendo uma coisa da América, do Western World, é uma coisa mais socialmente aceita, é mais mediático. Acho que os robôs que têm um ar super humanoides, já eu falo nisto há meses, anos. É verdade. Eu falo nisto. Pessoas que eu conheço a falar nisso. E digo-te uma coisa, vai ser assim. Isto vai entrar nas nossas vidas assim. Assusta-me um bocado essa tendência como eu digo, de robotização humanoide. Sim, eu por acaso... há empresas que estão nisto há anos. Há empresas que estão nisto há 15 anos. No mercado de armamento e no setor militar é incrível. Sim, eu falo muito desta empresa, acompanho aquilo com muita proximidade. Acho que a Boston Dynamics é uma empresa que
está nisto há anos, pá, este gajo que foi paraquedas e começou a fazer robôs, tipo assim, à maluca. E já quem é a Boston Dynamics neste momento? É pá, se calhar são gajos que vivem disto e que vivem de facto vivem disso, dos produtos que desenvolvem, não tanto para ser mediático, mas pá, é uma cena. E pronto, não quero deixar de dar esta nota de que, pá, que temos que estar atentos ao que este gajo está a fazer. De perigoso e de fantástico, não é? Que é um bocado estranho. Pronto, epá, ele deu agora deu uma entrevista já há algum tempo, há uns meses, mas gostava de ver com o Tucson, Carl Tucson, sim, também ainda não vi. ainda não vi, que é um boneco, acho que o gajo é um boneco, mas pronto, tem feito também o seu caminho, desde que foi despedido ele tem feito o seu caminho, já entrevistou o Putin, não é? Foi dos poucos a entrevistar o Putin. Pronto, mas giro. Acho que trabalho giro. Acho mesmo que é uma estrada perigosa e digo-te, acho que se o Elon Musk fosse um gajo a candidatar-se daqui a 8 anos ou 10 anos à presidência, é um gajo que vai ganhar. Tem potencial para isso e se calhar está a construir o seu caminho precisamente para lá chegar. Mas enfim, pronto, não tenho muito mais a dizer. Desculpa muito sobre bem. Aqui o nosso Elon Musk. Fazemos aqui esta edição super sprint. Vamos com 40 minutos de capital aberto. Não é assim tão sprint. Para a próxima edição vamos trazer então o nosso convidado. Convidamos tentar arranjar maneira, temos aqui uma agenda para trazermos para fazermos aqui para revisitarmos um convidado. Sim, que tem muito também a dizer sobre o mercado americano, tem uma experiência e conhecimento, viveu nos Estados Unidos, tem conhecimento profundo sobre as dinâmicas no mercado americano, não só do ponto de vista, obviamente, daquilo que é a expertise do João e o foco do nosso podcast, que é o mercado financeiro, mas também do ponto de vista demográfico e do ponto de vista político. Acho que é interessante fazermos aqui debatemos um bocadinho o que é que pode significar esta eleição dos Estados Unidos e o que esperar no pós-eleições. Portanto, em breve vamos colocar isso live. Vamos avançar com esta emissão. Portanto, fiquem atentos. Muito bem. Paulo Soares, um abraço. Um gosto, como sempre. Um grande abraço. Bom descanso. Um abraço. Obrigado.